Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Quero te pedir que o Senhor dê graça para transmitir o Teu recado. Quero pedir que o Senhor faça de mim apenas um instrumento para veicular a Tua mensagem. E quero pedir que os corações sejam como solos férteis para recebê-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 123. Muito bom. Salmo 123. Vamos ler o Salmo? A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse é um salmo estranho, né? Você fala assim, vai sair suco do salmo? Vai, vamos lá, né? Mas para você entender o Salmo 123, você tem que lembrar um pouquinho de tudo que vem acontecendo desde o Salmo 120, né? No Salmo 120 você encontra uma pessoa que habita num lugar cheio de perversidade. Essa pessoa desiste desse lugar, ela entende que naquele lugar ela não vai encontrar as respostas para a sua vida e ela começa uma caminhada. E então, no Salmo 121, ela descobre que toda a sua confiança tem que ser depositada em Deus e não mais nas coisas ao redor. E ela entende que Deus vai guardar a saída dela, desde que ela começou essa jornada, até a entrada dela, quando ela chegar ao seu destino, que é a busca da presença de Deus. E nós descobrimos que essa é a nossa vida, quando um dia nós entendemos que o mundo não tem nada a nos oferecer e que nós devemos fazer uma caminhada na direção do Senhor Jesus e encontrar pessoas do Senhor Jesus para andar na presença dele e usufruir todos os benefícios da salvação que ele conquistou para nós. É o momento em que nós desistimos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar no Senhor para guiar as nossas vidas. E resolvemos que então Deus tem que operar uma mudança radical em nós. E então nós descobrimos que as pessoas que caminham nessa vida de fé começam a praticar o culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje eu queria falar sobre outra habilidade. Tira um bebezinho do ganho. Uma outra habilidade que a pessoa que está na vida de fé começa a desenvolver. Este salmo, embora o título em algumas Bíblias seja uma súplica por auxílio divino, na verdade esse salmo fala sobre serviço. Diga, serviço. O serviço é uma das habilidades mais incompreendidas ou mal compreendidas, tanto pelo crente, e isso por razões culturais, especialmente aqui no Brasil também, como pelos que não conhecem Jesus e que muitas vezes estão ao nosso redor. Quem aqui já foi zombado porque serve a Deus, porque vai à igreja todo domingo? Quem aqui já ouviu? Já ouviu? Cara aqui falando na sua orelha, você vai para a igreja, você vai para a igreja, você dá dízimo, você é louco. Quem aqui já ouviu essas coisas? Você está servindo a Deus e você não será compreendido. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Né? E então, o termo serviço gera pelo menos duas dificuldades. Muitas vezes, a má compreensão do próprio crente, que define mal o que é o serviço, e porque define mal, não sabe praticar o serviço ou não sabe exatamente o que deve fazer. E, de outro lado, o perigo da incompreensão daqueles que não conhecem o Senhor, que estão ao nosso redor, que passam a nos desprezar, ou zombar de nós, ou até mesmo pode chegar ao nível da perseguição. Né? Agora, o Salmo 123,
não nos diz o que é que nós devemos fazer para servir ao Senhor, nem diz o que devemos deixar de fazer porque servimos o Senhor. Ele apenas vai nos mostrar o que é que acontece no coração da pessoa que decide que vai servir o Senhor. E é isso que nós vamos tentar enxergar nesse salmo aqui. Então a voz que está falando nesse salmo, o eu lírico, isso aqui é uma poesia, certo, Regiane? Me ajuda aí, ok? A voz que está falando nesse salmo é um servo de Deus. É um servo de Deus que vive essa situação de incompreensão ao seu redor. E nós vamos tentar enxergar como ele se comporta nesse contexto, no contexto do serviço de Deus, no meio da comunidade, e nós vamos tentar aprender por meio do exemplo desse servo aqui. Então nós vamos encontrar 3 elementos que definem o serviço para nós. Não a palavra serviço, mas a forma como se serve. Ou aquilo que a gente tem que saber para nortear o nosso serviço para Deus. Quantos aqui se chamam servos de Jesus? Quantos aqui se reconhecem como servos? Eu estava lembrando, não está escrito aqui, a Bíblia fala, por exemplo, que um dia Jesus entrou na casa de Pedro e sua sogra estava doente. E nós sabemos que Jesus tomou aquela mulher pela mão e ela tinha febre e a febre cessou. E o que a Bíblia fala sobre aquela mulher a partir do momento que ela foi curada? Passou a servi-lo. Você vai encontrar que no ministério de Jesus havia uma série de mulheres que acompanhavam o mestre, os seus discípulos, e que serviam a Jesus. Algumas delas foram curadas, todas elas tiveram suas vidas transformadas, algumas delas tiveram demônios que foram expelidos, algumas delas tiveram mudança radical no comportamento na sua vida, mas todas elas tiveram um encontro tão fatal com o Senhor que elas entenderam que era necessário devotar a vida para servir a Deus. O serviço é, em si, um ato de gratidão. Paulo achava que servia a Deus por zelo judaico. Até um dia que Jesus aparece, ele está no caminho de Damasco, a luz brilha, ele cai do cavalo, ele fica cego por 3 dias, e aí ele fala, o que o senhor quer que eu faça agora? E ele passa a servir a Jesus. E ele diz assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A dívida dele era dessa ordem. A minha vida agora, é como se Paulo falasse, minha vida agora só tem valor se eu usar para pregar o evangelho. Eu imagino Pedro, João, passando a noite sem pescar. Agora pense assim, a pescaria era o ganha-pão deles. O rendimento deles vinha da pescaria. Eles passam a noite toda e é aquele fracasso. Aí Jesus fala, lança a rede do outro lado. E Pedro fala, tá bom, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E eles tiveram a maior colheita da vida deles. A maior pescaria da vida deles. Eles podiam ter pensado assim, esse negócio de crer em Jesus é bom. Vou ficar rico. E quando eles trazem aquelas redes, Jesus fala, vem após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Você pescou bastante peixe? Agora você vai pescar muito homem. E eles largam as redes. Eles podiam ter falado, mas agora que eu descobri a mina de ouro, agora eu vou ficar rico. Sustento pro resto da vida. É só ele me dizer onde eu tenho que jogar a rede que estou garantido. Mas eles abandonam as redes e decidem que vão servir ao Senhor. Todo mundo que teve um encontro com Jesus um dia fala, Senhor, toma minha vida, eu quero te servir. Mas você vai ser mal compreendido. Faz parte. Está nos planos. Então, olha só o que acontece no primeiro verso. E aí a primeira lição vem aí. O que diz o primeiro verso? A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. A primeira coisa que nós reparamos é que este salmista tem plena consciência da posição dele. Ele olha para cima. O que significa dizer que ele olha para cima? Ele podia falar assim, claro que Deus está habitando nos céus. É mais do que isso. O ato de olhar para cima indica que eu conheço a minha posição de inferioridade e que eu estou lidando com alguém que está acima de mim. Esse é o primeiro valor. Quando eu decido, quando eu reconheço que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, eu reconheço que Ele é dono, é Ele quem dá as ordens, é Ele quem define as coisas, e eu me coloco na minha posição de servo, eu paro de olhar de igual para igual e deixo começar a fazer cobranças com Deus.
Não é ele quem me serve. Sou eu quem sirvo a ele. Amém? Porque quando nós olhamos de frente, nós perdemos muitas vezes a noção de com quem estamos falando. Eu vou dar um exemplo muito ruim, tá bom? Mas bem ruim mesmo. Mas para você entender. Um dia nós resolvemos comprar um animal para Débora. E me veio a grande revelação de comprar um Yorkshire. Para quem já tem 2, né? 2 pelo menos na fila, né? Não, mas a gente foi pesquisar sobre o cachorro. E uma coisa que a gente aprendeu é que você jamais deve criar um Yorkshire no colo. É verdade, né? O Yorkshire é um cachorro nervoso. Ele é irritado. Ele é tenso. A nossa, quando a gente coloca no carro assim, ela vai tremendo assim, entendeu? Parece que ela está com Parkinson a viagem toda. Não tem, o coração parece que vai sair pela boca. É uma coisa muito esquisita. Mas uma coisa que a gente descobriu, estudando sobre esse animal, é que se você segura esse cachorro no colo o tempo todo, ele se torna agressivo, porque ele olha de frente para todo mundo e como ele é irritado, ele acha que ele está na mesma altura e quer avançar nos outros. Então eu aprendi que o Yorkshire você cria no chão, porque ele se vê pequeno. Ela nunca avançou em ninguém. Ela é nervosinha, entendeu? Nervosinha, irritadinha, mas ela não avança em ninguém. A primeira coisa, e muitas vezes a gente banca o Yorkshire. A gente quer olhar Deus de frente. Eu falei que era ruim a comparação, mas você entendeu. O importante é o resultado. Muitas vezes a gente banca o Yorkshire e quer olhar Deus de frente. Só que Deus não está no nosso nível. A ti que habitas os céus, eu elevo os meus olhos. Eu olho para cima. Eu olho para cima. Existem alguns pensamentos falaciosos que nos levam a pensar que nós podemos exigir coisas de Deus. Um deles, por exemplo, é que nós achamos assim: agora que eu recebi Jesus, eu sou nova criatura, eu pertenço à família de Deus, Ele me chamou para ser cabeça e não cauda, e agora eu defino, eu determino, menos. Como é que é? Declaro, decreto e determino. Esse é o crente DDD, né? Isso. Outras pessoas se baseiam, né, em Lucas 11:9, que tem uma promessa. O que Jesus falou ali? Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, Deus mandou pedir. Eu vou pedir, tudo vai acontecer, etc. Mas vá lá ler Tiago 4:3 e você vai descobrir que nem toda oração é atendida. Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E a gente aprende que a gente tem que ser sábio até para fazer pedido para Deus. Que Deus tem que nos ensinar a fazer os pedidos certos. Aí outras pessoas falam: Jesus se fez servo. Jesus veio, foi servo, né? Lavou os pés dos discípulos, submeteu-se à vontade do Pai em nosso favor, foi à cruz por nós, então Ele vai nos atender sempre. Calma lá, não é bem assim. Mas muitas vezes uma interpretação errada da Bíblia nos coloca no mesmo pé de igualdade de Jesus. Só que isso nunca aconteceu. E pregações do tipo: você é o centro do coração de Deus, colocam você no mesmo pé. Jesus nunca perdeu a divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Com quem você está falando? O que fala Romanos capítulo 11, versículo 36, se não me engano? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E isso inclui você e a mim também. Tem gente que acha que vai barganhar com Deus. Eu vou fazer muita vigília, eu vou fazer muito jejum, eu vou fazer muita campanha, e Deus vai me responder em troca do meu esforço para encontrá-lo.
A gente não precisa barganhar com Deus. Deus não há um versículo na Bíblia que diga que é por meio da barganha que você vai conseguir as coisas de Deus. Porque se fosse assim, eu poderia cobrar de Deus. Olha, Deus, faz 30 dias que eu não tomo Coca-Cola. Faça favor de fazer alguma coisa por mim. Não, tomei hoje. Na verdade, faz algumas horas apenas. Mas eu tenho... Ó, Deus fez milagre na minha vida, mas eu tenho que estar fazendo. Quando essa sensação, essa relação de troca, muitas vezes chega dentro do campo da igreja. É quando a gente acha que o pastor tem que resolver todos os problemas que a gente tem. E a gente apresenta ao pastor a nossa lista de pedidos, e o pastor tem que fazer a oração da noite toda que você não faz há um ano, que você está orando por você, e agora eu tenho que passar a madrugada orando por você. Deixa eu fazer uma pergunta. O Deus que você serve é menor do que o Deus que eu sirvo? Existe mais de Jesus em mim do que em você? Vai orar, meu. Para de jogar no meu lombo. Não estou falando que eu não vou orar por você. Eu estou falando que se nem você ora, por que você está esperando que eu faça alguma coisa? Aí isso me lembra aquelas reuniões que a gente ia ver quando havia fila de oração, né? E estava lá o apóstolo e todos os do lado, assim, os profetas, e todo mundo vai na fila do mais ungido. Ele passa em todos, porque se um falhar, o outro atende. Tem isso também. Embora não seja esse o foco da palavra, né, o que está acontecendo em todos os casos? A gente tem a sensação de que Deus vai me atender por causa dele, por causa dela. Não porque eu sou filho dele. Se nem você está orando pelos seus objetivos, colocando diante do Senhor a sua vida, o que você espera que eu faça isso, ou o pastor de Crão, ou qualquer outro pastor? Não seja incoerente com Deus. Deus ouve a sua oração no seu quarto. Teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Você ora? Você ora? Eu peço oração para algumas pessoas, mas isso não quer dizer que eu não esteja orando. Vocês entendem? E às vezes a gente acha, então, que a gente acha que assim, né, o pastor é o meu intermediário. E de fato nós somos sacerdotes. Mas e a sua vida com Deus? Então, quando eu entendo quem Deus é, né, e quando eu entendo que Deus é quem Ele disse que é, que Ele habita nos céus, quando eu entendo que Ele está nos céus, que Ele governa todas as coisas, sabe o que eu reconheço? Eu reconheço, que Ele sabe muito mais sobre as minhas necessidades do que eu mesmo sei. Quem aqui já entendeu isso? Às vezes eu penso que eu preciso de alguma coisa, Deus fala, não, você não precisa de nada disso agora, eu é que sei o que você está precisando agora. Quem já teve essa experiência? A outra coisa que eu descobri é que Deus conhece muito mais sobre minhas emoções, sobre meus pensamentos e sobre o que está no mais profundo interior do meu coração do que eu mesmo sei. E muitas vezes eu pedi alguma coisa pensando que era por um motivo e depois o Espírito Santo, Deus não me dava e depois o Espírito Santo me mostrava, você não estava pedindo por esse motivo, você estava pedindo por aquele outro e é por isso que você não recebeu. Deus me conhece muito melhor do que eu imagino. Deus me conhece muito melhor do que eu me conheço. Ele está acima dos céus. E todo aquele que se propõe a servir o Senhor aprende a olhar para cima. Eu olho para cima. A ti que habitas os céus, eleva os olhos. Né? Esse é o Deus que resgatou Israel do Egito e o levou à terra prometida. Esse é o Deus que nos resgatou da escravidão do pecado e nos aproximou do reino dele, do Filho do seu amor, para que nós possamos servir a Ele com liberdade.
Agora, olha qual é a atitude do servo de Deus, versículo 2. O que diz o versículo 2? Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Por que você acha que os olhos estão fitos, estão focalizando as mãos? O que significa essa expressão? Por que o servo está de olho na mão do Senhor? Por que a serva está de olho na mão da senhora? Para receber o dinheiro? Não. Estou esperando um gesto. Eu estou olhando para o Senhor, e o Senhor está ali, Ele aponta e eu vou. Ele faz assim e eu me aproximo. Ele não precisa falar 2 vezes. Ele faz um gesto, ele estala o dedo e eu estou pronto para servir. Esse olhar fixo indica a prontidão. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está esperando de mim hoje? Eu estou aqui na condução. O Senhor tem algo para mim? O Senhor está precisando de mim alguma coisa? O Senhor quer me usar nesse momento? O que o Senhor tem? Eu estou de olho no Senhor. Eu estou esperando o teu comando. Qual é a tua decisão? É disso que esse salmo fala. Ele não vai te dizer agora se é para você sentar no chão, se é para você empilhar a cadeira, se é para você carregar o piano para mim lá para fora. Não é isso que Deus vai falar agora. O que Deus vai falar é assim, como é que eu quero meu servo? Eu quero meu servo prestando atenção em mim, é porque a qualquer momento você pode ser necessário. Você está pronto? Você pode ser necessário dentro de um culto. Eu estou falando aqui agora, estou lendo a palavra, mas pode ser que Deus queira usar você agora no meu lugar aqui, para trazer alguma novidade, alguma direção, e é a sua vez de fazer o que Deus mandar. Você é servo tanto quanto eu. Aliás, eu queria, Lipe, não sei se está fácil aí, definição de serviço é por um teólogo importante chamado Karl Barth. Está meio pequenininho aí, mas enfim, vamos ver. Diz assim, em termos gerais, servir é dispor-se, trabalhar e fazer qualquer coisa, de modo que uma pessoa age não de acordo com os seus propósitos ou planos, mas tendo em vista o propósito de uma outra pessoa e, conforme a necessidade, a disposição e o direcionamento de outros. É um ato cuja liberdade é limitada e determinada pela liberdade do outro. Um ato cuja glória se torna cada vez maior na medida em que o realizador não se preocupa com sua própria glória, mas com a glória do outro. Sintetizando, o serviço, nós compreendemos mal o serviço porque nós pensamos sempre em pagamento. O que eu vou ganhar em troca? Mas a relação de serviço daquela época era a de escravo mesmo, de servo. Volta lá, deixa lá para mim, Lipe. Né? A relação era essa, o servo não está muito preocupado com seus interesses, porque o objetivo dele é satisfazer ao outro. Por isso que ele é servo. A Anice estava aqui falando sobre essa mulher que veio conversar conosco no meio de uma tarde. Passei por aquela mulher na primeira noite, na segunda-feira. Ela estava sentada num banco, né? A gente tinha acabado de cantar, não sei o quê. E aí nós fomos para os nossos lugares, passei por ela. E eu me lembro de ter olhado na cara daquela mulher e pensei assim, mas que mulher mal encarada. Porque ela estava com uma cara tão pesada na primeira noite, né? Tão fechada, tão tensa. Eu falei, e ainda sentada sozinha ali no banco, né? Então eu fiquei pensando, mas nossa, que mulher mais irritada. E ela olhava torto para nós também. E veio o primeiro dia, o segundo. Na quinta-feira foi que isso tudo aconteceu. A Anice acabou o ensaio do Coral dos Ossos. A Anice foi orar com essa mulher. Ali no meio da reunião. E a mulher começou a conversar com ela. E naquela tarde, eu tinha me dedicado, eu tinha me disposto a ficar estudando um concerto de Mozart que eu resolvi tocar agora no meio do... Não sei por que eu fiz isso. Enfim, eu tinha que estudar. Eu falei, a Anice ia para um chá, revitalizar o chá chique. Agora com outra cara, mas voltou a ter o chá. E aí, então ia ter o chá das mulheres, a Anice falou, vou lá pro chá, eu falei, isso, vai mesmo, que eu vou tocar o piano. E não consegui tocar o piano porque o
o salão estava ocupado. Voltei na segunda vez lá para tentar tocar o piano e o salão estava ocupado por outro pessoal. E eu muito irritado porque eu precisava tocar a peça. Eu tenho um mês para aprender a peça e não está fácil. E aí o que aconteceu, eu falei, bom, está acabando o chá, eu vou sentar, vou comer um pão de queijo, tomar um café, esperar a Anice sair. A Anice saiu, foi lá, e a gente ia colocar conversa em dia com a Anice. E a mulher chegou, bem essa mulher já, mas já com outra cara. E a mulher sentou, e ela falou, posso sentar com você? Eu falei assim, não. Gente, é verdade, eu pensei assim, né? Eu fiquei olhando e pensando assim, não, então, não, ela não quer sentar aqui hoje. Você não pode sentar aqui, pois ela puxou a cadeira. Gente, eu não estou exagerando, ela falou. Pai, ela falou. Das 3:30 às 5:45. Ela falou por 2 horas. Pegou o celular e mostrou todos os trabalhos que ela faz de artesanato, patchwork, família, cachorro, neto, vizinho, o pastor que fez o casamento que já morreu, e tudo. E eu pensando, eu tinha que estar tocando o Mozart agora, o que eu estou fazendo aqui? E eu olhava para a Anice e eu falava assim, para ver, ela nem me encarava, ela é esperta, né? E eu olhando para a Anice pensando assim, no que você foi me meter? Por que você foi orar com essa mulher? Mas teve um momento em que eu falava, Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus falou exatamente isso, porque você tem que aprender que aqui você está para me servir, essa mulher precisa falar. Aquela mulher precisava falar. Sabe por quê? E eu entendi isso. A cara dela, de tensão, é de alguém que está represando todas as angústias de décadas. Ela precisava falar. E ela encontrou 4 ouvidos, ainda bem que não eram só 2. Para distribuir um pouco a carga. Mas foi mais ou menos... Você está rindo, Raquel? Eu não sabia como sair dali. Aí eu inventei não. Eu falei, gente, eu preciso mudar de cadeira, porque ali tem uma tomada, eu preciso carregar meu celular. Aí, choveu pedra naquela, inundou aqui, foi o dia que inundou aqui em São Paulo. Aconteceu de tudo, eu falei, agora não deu nem para ir tomar banho antes do jantar. Foi jantar fedido mesmo. Deu tudo errado naquela tarde. Eu tinha planejado outras coisas. Mas Deus falou, eu quero vocês. E a Alice falou isso para mim. Deus colocou a gente ali porque aquela mulher precisava. Nós estamos aqui para servir. Porque o servo é assim. Ele não está pensando nos seus interesses. Eu tinha os meus interesses e eram reais necessidades. Eu tenho meus compromissos para resolver. Só que Deus me queria fazendo outra coisa naquela tarde. Ouvindo. Porque eu não falei nada. Não falei nada, Gigi. Só fiquei ouvindo. Quer dizer, falei graças a Deus quando acabou. Mas uma coisa. O rosto da mulher mudou. Porque ela precisava falar. E não tinha quem a ouvisse. Isso é serviço, meu querido. E Deus nos chama para essas coisas. E porque eu ouvi falar que pastor tem que aprender a ouvir bastante, então eu acho que Deus está me treinando também. No caso, ele fala aqui que nós estamos aqui para servir a outros, para a glória de outro. Esse outro aqui não é outro, a não ser Jesus. Nós estamos aqui para a glória de Jesus. Nós vivemos para a glória de Jesus. Nós olhamos para cima. Deus, o Senhor quer me usar em que hoje? O que eu posso fazer para te glorificar hoje? E olhe para as mãos do Senhor, porque Ele vai apontar, Ele vai mostrar. Mostrou para ela, vai orar com aquela pessoa. A outra coisa, o segundo ponto, é o que o servo espera de Deus. Como é que termina o versículo 2? Você está lendo aí? É um salmo curtinho, como é que ele termina? Até que ele se... Algumas versões devem ter misericórdia. É engraçado que a palavra misericórdia vai aparecer 3 vezes nesse salmo. O que eu espero de Deus? Que Ele atenda aos meus pedidos? Não! Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim. Misericórdia não no sentido de piedade. Senhor, você está me surrando tanto, eu não aguento mais teus chicotes nas minhas costas, teus grilhões, tuas cadeias, o peso. Não é esse tipo de misericórdia que Ele está falando aqui. Ele está pedindo a misericórdia para que ele possa fazer aquilo que Deus pediu. Me ajuda, Senhor.
Me ajuda a ficar essas 2h15 ouvindo essa mulher, porque eu não tenho a menor vontade de saber nada sobre a vida dela, mas o Senhor pediu que eu ouvisse. Me ajude a fazer isso. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Todo crente aqui sabe que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem sabe disso? Onde está escrito isso? João 10? 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o nosso Deus não é um tipo de policial que está nos vigiando para nos multar a todo momento. O nosso Deus não é um capataz que fica nos cobrando tarefas. O nosso Deus é um oleiro que está formando o nosso caráter, que está construindo um vaso para honrar ao nome do Senhor. E às vezes, quando o vaso se estraga, ele amassa e começa de novo, mas ele nunca desiste. Ele está trabalhando o vaso que você é, ele está trabalhando o vaso que eu sou, até que ele obtenha o objetivo dele, não o meu. E é isso que ele vai fazer em nossa vida, para que a gente possa glorificar a ele. E então, quando eu peço misericórdia, eu estou fazendo exatamente aquilo que Jeremias ensinou em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. O que traz esperança? É as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, o Senhor está pedindo algo que eu não sei fazer, mas o Senhor vai me habilitar. Eu não sou bom para ouvir, mas o Senhor vai me ensinar a ouvir. Eu não sou bom para falar, mas o Senhor vai me ensinar a falar. Eu não sou bom para pôr a mão no bolso e ajudar o outro, mas o Senhor vai me ensinar a fazer isso. Misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a fazer isso. O Senhor vai trabalhar o nosso caráter e Ele vai cumprir a obra na nossa vida. Porque Ele é misericordioso. Ele não me trata como um forasteiro. Ele não me trata como um estrangeiro. Ele não me trata como um estranho. Ele me trata como um filho. E Ele fala, eu vou te formar para você ser a minha imagem, a minha semelhança, para você fazer o que eu fiz. É a misericórdia de Deus que faz com que Ele desça até nós e nos capacite para fazermos a vontade dEle. Quem aqui já descobriu que não consegue realizar a vontade do Senhor muitas vezes? Quantas vezes Deus pediu alguma coisa para você e você não conseguiu atender? Mas Deus é Deus de misericórdia. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. E Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Então eu olho para cima e eu peço auxílio a Ele. Me ajuda a fazer a tua vontade, Senhor. E os versos 3 e 4 da terceira parte. O que Deus entrega a nós? Né? Aqui, ele pede misericórdia, porque estamos fartos do desprezo. Ele fala, versículo 4, a nossa alma está saturada do escárnio, e dos que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Aqui, a situação está mostrando exatamente a incompreensão que o mundo tem em relação a nós que somos os servos do Senhor. Essa incompreensão pode vir em forma de zombaria, desprezo, discriminação, pode chegar ainda às raias da perseguição e até mesmo da violência. Graças a Deus não tem chegado a nós nesse nível. Mas aqui todo mundo um dia já passou por uma discriminação ou uma zombaria, né? Alguém já te chamou de bobo, tolo, porque você obedece a Jesus. Você já passou por isso certamente, né? Mas quando o servo do Senhor é comprometido, ele sabe que ele vai enfrentar a incompreensão dos outros. Aqui, a incompreensão está chamada de desprezo, no versículo 3, de escárnio, no versículo 4. E olha que interessante, a última palavra do versículo 4 é soberbos. São os soberbos que estão zombando de nós. São os soberbos que estão espezinhando a nós porque servimos o Senhor. E por que a Bíblia os chama de soberbos? O soberbo é aquele que fala, Deus, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero.
Por que que eu decido fazer o que eu quero e não o que Deus quer? Porque eu me acho maior do que Deus. Qual foi o pecado de Satanás? Eu vou subir ao alto trono, eu serei como Deus, eu vou me sentar lá em cima. Queda. Pessoa diz para você, você é bobo. Você dá oferta na casa do Senhor, você vai ao culto, você lê a Bíblia todo dia, você faz isso, você vai aquilo. Você não tem mais o que fazer da sua vida, não? Você não percebe que está sendo manipulado? Você tem que fazer o que você quer. Quando a pessoa diz isso, o cara está falando, eu faço o que eu quero. Eu não quero saber o que Deus espera de mim. Quero fazer o que eu quero. Ora, quando eu decido que eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer, eu acabei de me colocar acima do nível de Deus. Vou repetir. Quando eu decido que eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer, acabei de me colocar acima do nível de Deus. E é isso que a Bíblia chama de soberba. Agora, o que a Bíblia fala sobre os soberbos? Que Deus resiste aos soberbos. A soberba é uma abominação para Deus. Né? Então, quando a pessoa se nega a servir ao Senhor, ela se comporta como soberbo. Né? Agora, como eu falei um pouquinho antes, nós temos razões culturais para odiar o serviço. Nós tivemos aqui no Brasil um quadro de escravidão. Escravidão que alguns dizem que ainda não foi bem resolvida historicamente. Eu não vou entrar nessa seara, não quero falar disso. Mas, embora nós tenhamos uma lei dizendo, né, desde 1888, que a escravidão foi abolida no Brasil, a gente ainda enfrenta alguns resquícios. E nós temos dificuldade com isso quando se trata de relações trabalhistas e etc. E porque nós estamos acostumados a ficar discutindo por essas coisas, então nós temos muita dificuldade para pensar em serviço. Eu tenho muita dificuldade para pensar em serviço. Quando eu vejo que eu tenho que me submeter a uma pessoa que chegou há 3 anos e eu estou lá há 30 anos no mesmo lugar e eu tenho que obedecer àquela pessoa que chegou agora há pouco, mas ela faz vídeos mais bonitos e eu nem faço vídeo, então aquela pessoa senta numa cadeira melhor que a minha. E aí eu fico pensando, isso não está certo. Mas por quê? Porque a gente olha por uma ótica humana, só que na hora de pensar no serviço de Deus, a gente transporta essa ótica humana para as coisas de Deus também. E aí é que sai, né? Sai do ponto. Né? E então, muitas vezes, nós pensamos assim, que servir a Deus é se colocar debaixo de um jugo opressor. Uma vez uma pessoa falou assim para mim. Uma pessoa muito próxima nossa falou assim para mim. Eu não quero viver nessa bolha em que você vive. Referindo-se a mim, Anice, porque nós estamos aqui, né, servindo ao Senhor aqui. Não quero essa bolha. Vocês entraram nessa bolha, eu não quero. Eu falei para essa pessoa, mas o problema não é a bolha. O problema é que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida se eu sair dessa bolha. Se você não fosse servo de Jesus, o que você estaria fazendo agora? Fala para mim. Onde você gostaria de estar agora, se você não fosse Jesus? Fala aí. Você consegue imaginar uma outra coisa melhor do que estar na casa do Senhor fazendo a vontade do Senhor, nesse momento? Eu estava muito feliz hoje, porque até comentei com a Alice, né? Ela disse uma frase para mim hoje que foi assim, valeu o dia todo. Nós estávamos saindo lá, vindo para São Paulo, praticamente em definitivo, e ela virou e falou assim para mim, Fábio, amor, né, que ela fala amor, não tem jeito melhor de passarmos as nossas férias do que esse. Eu não estou falando que você tem que fazer o que eu faço. Esse é um voto nosso com Deus. E não é uma imposição, mas para nós entendemos que é um chamado de Deus. Poderíamos ter passado uma semana em Ubatuba e não estaríamos errados se fizéssemos. Poderíamos ter passado uma semana em outro lugar e não estaríamos errados se fizéssemos. Poderíamos ter passado a semana em São Paulo e não estaríamos errados se fizéssemos. Mas entendemos que Deus tem algo conosco. E embora a gente tenha que acordar todo dia às 7 da manhã, e comer comida de refeitório, que trabalha-se bastante lá,
no final a gente fala, eu não queria estar em outro lugar, fazendo a vontade do Senhor. E quando a gente vê as pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus, a gente fala, eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E é por isso que nós somos livres. Você é muito mais livre do que você pensa. O ímpio não é livre, ele é escravo. Ele é escravo do pecado. Ele só sabe fazer pecado. Você é livre. Você é livre, inclusive, para dizer, Jesus, eu quero te servir. Aqui onde quer que eu esteja, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Os soberbos acham que isso é prisão. Eu não sou preso. Você acha que eu venho aqui todo domingo porque eu sou o pastor da igreja? Eu venho aqui porque eu amo estar aqui. Eu quero estar aqui. Não quero outra coisa. Ok, se você não é como eu, tudo bem, não tem problema com isso. Mas eu amo. Agora alguém vai me julgar porque eu amo? Ora. Liberdade é a palavra da época. Todo mundo quer ser livre. Já percebeu isso? Todo mundo quer ser livre e ninguém aceita ser tolhido por outra pessoa. O nosso Deus não é um Deus escravizador. Graças a Deus. Deus não é escravizador. Mas Ele não é homem, Ele é Deus. E o que Ele espera é ver os seus olhos olhando para a mão dEle. E esperando, para que se você estiver aqui, ou estiver na praia, ou estiver no sítio, ou se você estiver na casa da Raquel, ou se você estiver na Moca, ou se você estiver em Atibaia, onde quer que você esteja, quando o Senhor apontar, você se levanta e vai fazer o que Ele mandou fazer. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Eu quero concluir com duas coisas. Primeiro, no processo de libertação de Israel, pensando no Egito, Deus disse, olha só, Moisés falou assim, deixa o povo sair para que me sirva. Foi essa palavra que Moisés usou. E na verdade o que eles iam fazer lá? Fazer uma festa ou fazer um culto. Culto é serviço. Você sabia disso? Você sabia que culto é serviço? O que Deus quer? Deus quer ser adorado. O que a gente veio fazer aqui? Adorar a Deus. É como se o rei dissesse aí, ó, toca uma música aí pra mim aí. É como se o rei dissesse, ó, dança aí pra mim aí. É como se o rei dissesse, ó, traz uma laranjada aí pra mim. E o rei está na casa. Quem foi que disse que Jesus estava passando aqui? Alguém disse que viu Jesus passando por aqui. Duas pessoas já então falaram. Jesus está passando por aqui. Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça? Ele fala, façam festa para mim. Então vamos fazer festa. E ele está falando, orem aqui. Então nós vamos orar. Isso é servir a Deus. Segundo, a minha oração é que os nossos olhos estejam atentos aos comandos do Senhor todos os dias, apesar das provocações. Você vai ouvir provocação. Mas está no script. Está tudo programado. Né? Dirão que você faz papel de bobo, porque você serve a Deus e muitas vezes abre mão de você mesmo. Não importa. Não importa. Deus continuará te dando misericórdia para que você possa fazer a obra dele. E você vai ver os frutos do seu trabalho. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar.